Por um pouco, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 25. Emmanuel faz comentários sobre essa passagem, dizendo: nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na terra. Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. Por um pouco, o infeliz padece privações. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta. Certamente, semelhante percepção, diante da eternidade, dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar, por um pouco, no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco, de maneira a legar-nos seu exemplo de trabalho e fé viva. Meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel a importância de valorizar aquilo que parece pouco e também para não nos deixarmos perder por um pouco, seja de tempo, seja de vontades, paixões, já que a passagem evangélica narra esse momento em que Moisés escolhe o caminho de não usufruir dos gozos terrenos para usufruir futuramente dos gozos celestes. Emmanuel, ao comentar a passagem descrita por Paulo aos Hebreus, diz que a atitude de Moisés para se abster de gozar do pouco das suntuosidades da casa do faraó, para que libertasse seus companheiros, mostra a imagem de todos nós encarnados na terra. E aí Emmanuel elenca várias situações em que as pessoas, por um pouco, acabam se endividando por muito tempo. O administrador que dirige os interesses do povo, o servidor que obedece na subalternidade, o usurário que retém o dinheiro, o infeliz que padece privações. Todos eles sofrem essas consequências por um pouco.
Emmanuel então faz uma reflexão importante. Se o homem reparasse o quão breve é sua existência, se os recursos que tanto valoriza percebesse que são tão escassos e de pouco valor na espiritualidade, certamente teríamos outra postura. Emmanuel diz que essa percepção sobre a vida futura nos traz um conceito novo para aproveitarmos a oportunidade da vida na Terra, da encarnação, que passa preciosa e rápida com o passar dos dias. Por um pouco de tempo, muitos se afligem na Terra. Por um pouco de tempo, muitos se endividam por largos anos. Essa pequenina fração de horas pode trazer complicações por muitos anos, disse Emmanuel. Por isso temos que fixar o cérebro e o coração no exemplo daqueles que dignificaram a romagem apressada no caminho comum, como Moisés, que por um pouco não quis se deter na marcha evolutiva, deixando os 10 mandamentos. Jesus também não abdicou das lições, dos ensinamentos por um pouco, mesmo diante da crueldade dos que o perseguiam, ensinando o segredo divino da cruz com a ressurreição eterna. Emmanuel diz que Paulo também não descansou por um pouco depois de encontrar Jesus às portas de Damasco, deixando seu exemplo de trabalho e fé. Emmanuel então finaliza a página nos aconselhando diretamente, dizendo: meu amigo, minha amiga, onde estejas, lembra-te de que aí estás por um pouco de tempo. Todos nós aqui na Terra estamos por um pouco de tempo encarnados, diante da eternidade, o que são os anos em que vivemos aqui. Emmanuel então aconselha: seja moderado nas suas alegrias e seja conformado na sua tristeza, trabalhando sempre na extensão do bem, porque quando demonstramos o pouco, caminharemos para o muito, de felicidade ou de sofrimento, a depender da nossa conduta, das nossas escolhas. Ouçamos, portanto, o conselho de Emmanuel, aproveitando o tempo que possuímos na Terra para trabalhar as virtudes, eliminar as paixões e os vícios, praticar a caridade para com o próximo. Dessa forma, estaremos aproveitando o pouco de tempo que possuímos aqui para usufruirmos o muito de alegrias e conquistas na vida espiritual. Que assim seja.